Olá pessoal, eu sou o professor André Leão e eu quero hoje trazer aqui 10 dicas de como fazer um artigo científico ser aceito em congressos. Então vamos lá. A primeira dica que eu gosto de trazer é: escolha o congresso certo. Isso parece um tanto quanto óbvio, mas às vezes a gente, na pressa, na correria, acaba escolhendo um congresso que não atende ou que não tem na sua lista de temas o nosso tema de pesquisa. Então eu gosto de dizer, brincar assim, ainda que o seu artigo apresente a cura do câncer, ele será recusado em congresso de física quântica. Então isso é básico, mas é extremamente importante. Então, quando você for avaliar, for decidir em que congresso você vai mandar, quando você for pesquisar quais congressos você vai mandar o seu artigo, se dê o trabalho de olhar com calma e ver se o seu tema de pesquisa, se o seu tema de estudo está dentro de uma das áreas de interesse daquele congresso. Isso vai facilitar você escolher os congressos que te interessam e facilitar também que você não fique perdendo tempo naqueles congressos que simplesmente não vão acrescentar nada e que, em função dessa situação, provavelmente recusariam ou reprovariam a submissão do seu artigo. Uma segunda dica que eu acho relevante é: use a formatação correta. Então, como analogia, a gente pode dizer o seguinte: se você receber um convite para uma festa e na festa disser traje a rigor, você não vai entrar se você estiver usando porte fino, a não ser que você seja o dono da festa, mas aí fica um tanto incoerente. Então, tenha cuidado com a formatação. É uma coisa não tão complicada, mas que precisa ser observada. Né? Então, existem congressos, por exemplo, que dizem que a formatação precisa ser em coluna dupla. Já outros congressos aceitam formatação em coluna única. Então, são coisas não tão trabalhosas, não tão significativas, mas que pode atestar contra o teu artigo. Então, se você de repente manda um artigo onde a formatação está incorreta, o revisor, se for um pouco mais criterioso, ele pode simplesmente, na hora que ele perceber que você não atendeu aquele requisito, ele já recusa o teu artigo de cara. Tá? Então, não dê margem para que esse tipo de situação venha a ocorrer por causa de bobagem. Um terceiro ponto é que você deve cumprir os requisitos mínimos. Então, por exemplo, alguns congressos dizem máximo de até 6 páginas, até 5 páginas, até 4 páginas. O fato é, esse até é o teu limite. Então, se você tem até 5 páginas, 4 páginas e meia, sem problema. Agora, se você tem até 6 páginas e você escreve um artigo com 3, alguma coisa não está batendo. Então, talvez você não fez uma pesquisa tão profunda quanto deveria. É importante que você tenha esse cuidado também para que você atenda a esses requisitos, atenda o mínimo de requisitos, né? O tipo de letra, tipo de formatação, claro que o conteúdo é mais relevante, mas você precisa atentar para alguns detalhes para que isso não atente contra a qualidade do seu material. Então o revisor ele vai prestar atenção mais ou com mais intensidade ou com menos intensidade, dependendo, claro, de cada revisor, mas é importante que você atenda pelo menos o que está sendo pedido nos critérios do artigo, tá certo? Um quarto ponto é: verifique se o seu tema é de interesse do congresso. Então, no nosso caso, no meu caso, é parte elétrica, nós temos diversos congressos. Congresso de energias renováveis, congressos de sistemas de transmissão, sistemas de distribuição. Muitos desses congressos abordam várias temáticas. Isso é normal. Então, é importante que, se você está pretendendo mandar um artigo para um congresso específico, pare e verifique quais são os temas que aquele congresso, naquela edição, vão estar tomando como interesse. Muitos congressos dizem: olha, nossos temas principais são esse, mas estão abertos para outros temas. Podem ser submetidos artigos de outros temas que não sejam exatamente específicos. Ok, esse congresso está dizendo que ele aceita praticamente tudo que seja dentro daquela área. Agora, é relevante você observar esses detalhes, né? Até porque você não vai pegar, se você está fazendo um artigo sobre tratamento do sistema urinário, certamente ele não vai ser aceito num congresso de cardiologia.
né? Então, é importante você ter esse cuidado, essa observação. Verifique se o seu tema é de interesse do Congresso. Já foi no ano passado, ele era. Ano passado. Esse ano é esse ano. Então, se você está submetendo artigo neste ano, pare, analise, olhe quais são os temas relevantes e se você puder enquadrar o seu artigo, mostrar que ele está dentro de um tema mais específico que é cogitado para o Congresso, melhor ainda, tá certo? A quinta dica, eu deixaria o seguinte: certifique-se que o seu artigo traz algo novo para o tema abordado, né? Então, eu vou escrever sobre a radiação solar. Tá, mas o que exatamente de novo você vai estar trazendo sobre a radiação solar? O que foi? Um novo método de medição? Uma nova forma de abordagem? O que você está contribuindo sobre aquele assunto no teu artigo, através do teu artigo? Não adianta você fazer milhões de estudos e chegar à conclusão fantástica de que a roda é redonda. Você não acrescentou nada, isso já se sabe. Então, é importante você ser criterioso, ser cuidadoso o suficiente para poder chegar a ter uma autoavaliação e dizer, poxa, eu tive um trabalho enorme, gigantesco, fiz isso, fiz aquilo, mas o meu trabalho não está trazendo absolutamente nada de novo. Então, nesse caso, não se preocupe em mandar artigo agora. Guarda esse material, continua trabalhando nele, continua pesquisando, para que você possa realmente dizer, não, peraí, eu estou contribuindo com essa vírgula, mas essa vírgula é minha. Essa vírgula ninguém colocou, ninguém nunca anotou, ninguém nunca observou. Então pronto, aí você tem a sua vírgula, né? O seu ponto de interrogação, mas aquele ponto é seu, certo? Então é importante isso. Claro que no contexto do seu artigo você precisa demonstrar que aquela vírgula, aquele ponto, aquela contribuição é sua e ela é inédita, ainda que não seja a descoberta do buraco negro que leva a uma outra galáxia, mas você está contribuindo com alguma coisa. Tá bom? Isso é muito importante. Isso faz com que o seu artigo passe a ter notoriedade. Poxa, esse pesquisador aqui trouxe a contribuição dele, não é tão grande, mas ela é real. Aconteceu uma contribuição nova. Você trouxe alguma coisa a mais para a comunidade científica. O sexto ponto que eu gosto de chamar a atenção é se o seu artigo tem que ser baseado em dados, medidos ou simulados. Existem alguns outros artigos, né, de outras áreas, que não é o meu foco é engenharia, né, em que você consegue fazer apanhados, discussões. Eu, sinceramente, nem vou me meter a falar sobre isso, porque não é a minha praia. Mas quando a gente trata de engenharia, é fundamental que você tenha, que o seu artigo, sua discussão, seja baseado ou em dados que foram medidos, ou dados que foram simulados, né? Então, você mediu uma vez, mediu duas vezes, mediu 3 vezes, mediu 4 vezes, mediu 10 vezes, você experimentou, foi, verificou, confirmou, chegou a uma conclusão. Bom, aí eu tenho fatos, eu não tenho ideias, eu tenho fatos. Então, como diz o ditado, contra fatos não há argumentos. A mesma coisa simulados, né? Dependendo da plataforma que você utilizou para simular, eles são plataformas já consagradas, né? No nosso caso, a engenharia elétrica, você tem o MATLAB, você tem o ATP. Então, são programas, são bases de simulação que são consagradas, são consideradas válidas pela ciência. Então, é fundamental. Se você tiver condições de apresentar ou confrontar os dois, poxa, eu tenho aqui dados medidos, eu fiz simulações, as simulações bateram com os dados medidos e eu cheguei a essa conclusão. Fantástico. Aí você está trazendo algo de novo, né? Claro, como eu já falei um momento atrás, desde que você não esteja descobrindo que a roda é redonda. Você está trazendo alguma informação nova, você está trazendo algum dado novo. Então, o seu artigo, quanto mais significativa for a base de dados utilizada, né, ou simulada, mais relevante ele se torna, porque ele demonstra que aquilo é fato, né? Ou seja, você saiu da área do achismo, você agora está trabalhando com dados. Isso é bastante significativo na revisão. Os revisores vão olhar e dizer, poxa, peraí, aqui tem uma contribuição significativa, aqui está trazendo algo de novo e algo que está acrescentando valor, porque tem provas. Eu posso refazer
essa experiência, eu posso replicar isso e provavelmente eu vou ter os mesmos resultados. Então, essa é a importância dos dados, né? Então, se possível, sempre trabalhe com os seus dados medidos ou simulados, certo? Um sétimo ponto é que o seu estado da arte, né, ou seja, a sua bibliografia, aquela pesquisa que você fez, ela precisa ser consistente. Não adianta você ter um pesquisador que falou sobre algo e daqui você tem mais, você pensou em algum canto, você encontrou mais o Luquinhas, e você achou o Márcio, e você achou o Fred. Esses 3 pesquisadores publicaram 3 artigos, pronto, você já tem ali, você já tem a definição científica comprovada. Não funciona assim, né? Você precisa ter base, você precisa construir a sua casa, construir o seu artigo sobre uma rocha, sobre algo que realmente esteja fundamentado, né? Então, aqui não dá para economizar trabalho, aqui você precisa cavar fundo, né? Se achou um material, ok, leia o material. Quem são as referências desse material? Vá consultar as referências, vá pesquisar, vá ver se a referência que foi usada, ela foi adequadamente utilizada, né? Normalmente um artigo aprovado ele tem uma base mais concreta, uma base bem definida. Então procure essa base, cavuque mesmo, vá procurar, vá ler, ver se aquilo ali é aquilo ali, se a citação foi feita de forma correta, né? Ou se de repente o autor se equivocou e não era bem aquilo que o autor queria dizer, que aquele outro autor queria dizer, mas assim, invista tempo nesse estado da arte, né? Nessa busca, nesse entendimento, até porque, aqui vai uma dica importante, é nessa procura que você vai encontrar o que a gente chama de lacunas de conhecimento, né? Aí que você vai ver o que efetivamente deixou de ser pesquisado, ou porque as circunstâncias não permitiram, ou porque aquilo era impossível de ser pesquisado naquela época, né? Existem estudos que não poderiam ser feitos antes do surgimento do computador, por várias razões. Então, aquele estudo naquela época não podia ser feito, mas ele agora pode. Você agora tem ferramental para poder desenvolver aquilo. Então, esse é o estudo da arte que vai te dar essa possibilidade, ou seja, entender como está o desenvolvimento daquele conteúdo no teu tempo presente, neste tempo presente. E aí você encontra muitas vezes o que eu gosto de chamar de a sua pérola. Esse vai ser um tema de um outro vídeo que a gente vai estar postando em breve, mas é como achar a sua pérola, ou seja, aquilo que para os outros talvez não vai valer nada, ou não valeu nada porque a pessoa não conseguiu identificar que aquilo tinha valor. Mas agora que você fez um bom estado da arte, você fez uma pesquisa ampla, você se debruçou, gastou tempo, investiu nisso, agora você consegue ver que aquilo ali é uma pérola, que aquilo tem muito valor. E você, no próximo conteúdo que a gente vai estar postando, você vai perceber como isso pode ser um diferencial para a tua formação, para acrescentar tanto num possível mestrado, numa especialização ou até mesmo no doutorado, tá bom? Essa é a minha 7ª dica. Mas tem ainda a dica de número 8, né? E aí vai justamente dentro desse contexto de estado da arte, um ponto fundamental: delimite ao máximo o seu estudo, buscando não deixar lacunas nas informações. Então, imagina que você pegou um monte de terra e você começou a peneirar. E você achou ali uma pedra de barro, você achou um pedaço de seixo, mas você olhou com carinho e você encontrou uma pedrinha de diamante. Pronto. É mais ou menos isso que você tem que fazer. Você precisa delimitar ao máximo, né? Então, eu poderia vou trabalhar com sistema de distribuição. Tá bom, mas eu vou trabalhar com que sistema de distribuição? Sistema de distribuição de baixa tensão ou de média tensão? Tá, eu vou trabalhar com baixa tensão, mas eu vou trabalhar com sistemas puros ou com sistemas híbridos, ou seja, onde tem geração distribuída. Você trabalhar com geração distribuída. Mas que geração distribuída? Solar, fotovoltaica, geração eólica, baterias? Não, eu vou trabalhar com sistema de geração distribuída com geração eólica. Ou seja, você está limitando, você está restringindo o campo de atuação. Isso vai te dar condições de você trazer novidade, você abordar de outra forma, você apresentar dados mais precisos.
né? Às vezes a gente diz, não, eu vou fazer um artigo amplo, vai tratar de tudo. Um artigo que trata de tudo não trata de nada. Um ditado antigo diz, melhor um pássaro na mão do que dois voando. Então, é melhor uma coisinha, você achou uma pedrinha de diamante naquele monte de barro. Pronto, essa pedrinha é a tua área de pesquisa. É aqui que você vai focar, é aqui que você vai aparar todas as arestas. Não vai deixar brecha para ninguém dizer, olha, faltou isso, faltou aquilo. Não, eu vou tratar só dessa pedrinha, mas eu vou falar tudo sobre essa pedrinha. Vou contextualizar a pedrinha, vou identificar a pedrinha, vou dizer que tipo de material é feito, como ela normalmente é constituída, o que pode, o que não pode. Eu vou fechar tudo. Então, quanto mais delimitado for o teu estudo, melhor que vai ser e quanto mais específico, mais ampla vai ser as tuas possibilidades descobertas em cima daquilo. Maior a chance de você se tornar o especialista naquele ponto, naquela vírgula, naquela pedrinha. Tá certo? Então, delimite. Não deixe amplo. Delimite. Eu vou trabalhar com isso, mas dentro disso eu tenho mais 5 opções, então eu vou escolher dessas 5, eu escolho uma. Dentro dessa uma eu tenho mais 5, então dentro dessas 5 eu escolho mais uma. E assim você vai fatiando. Pensa numa cebola, você tirou a primeira camada, tirou a segunda, tirou a terceira, você vai trabalhar com a 10ª camada. Mas quem é que trabalha com essa 10ª camada? Ninguém. Então você está jogando sozinho. Isso vai te possibilitar obter resultados, obter trabalhos muito mais específicos e certamente muito mais aceitáveis em congresso, porque sempre você vai estar tratando, como é só você que vai estar tratando daquele tópico, daquele assunto, você se torna especialista e tudo que você trouxer dentro daquele assunto vai ser novo, tá certo? Então, a delimitação é algo fantástico, é algo que te ajuda muito para você ter aprovação em artigos. O 9º ponto que eu gosto de colocar é o seguinte: suas conclusões precisam ser coerentes com os resultados e a proposta do artigo. Então, se você está comparando, por exemplo, métodos, diga qual dos métodos que você experimentou, que você utilizou, foi melhor para as condições testadas. Não adianta você estar comparando o método e você chegou à conclusão de que talvez um terceiro método fosse melhor. Não, você não está estudando aquele método. Então, você precisa ser coerente. Se eu estou trabalhando com um assunto, eu não posso dar uma conclusão fora daquele assunto. Também é óbvio, mas o problema é que muitas conclusões não batem com o que foi dito lá no início. Então, ou você muda a conclusão, ou você muda o teu abstrato, o teu resumo. Você não pode dizer que você vai estudar a Lua e apresentar resultados do Sol. Como eu disse, pode parecer óbvio, mas não é. E a gente, quando está escrevendo, às vezes na ânsia, vai escrevendo, a gente não perde um pouco a sensibilidade, perde um pouco o critério. Então, não é tão simples, não é tão fácil você manter a coerência. Uma dica que eu deixo é: você escreveu o teu artigo? Concluiu? Ok. Deixa ele descansando. Já viram fazer pão? A gente prepara a massa do pão e depois deixa ela crescer, deixa o fermento fazer efeito. É um pouco parecido, tá? No artigo. Você preparou o artigo, você conseguiu finalizar? Se você tiver alguém de confiança, um professor, parceiro, um colega que você considera, entenda que ele tem condições de avaliar o teu artigo, manda para ele e esquece que você escreveu, né? E pede para ele avaliar: olha, vê se a minha conclusão está coerente com a proposta, vê se está batendo. Porque de repente você viu tanta coisa, você estudou tanta coisa, escreveu tanta coisa, e na hora, no último momento, que era o fechamento, como a gente diz, para botar o chantilly, a cereja do bolo, você se perdeu. Pode acontecer? Pode. A gente não é perfeito, a gente falha, a gente erra. Então, é uma sugestão, tá? Atente-se para isso. Por quê? Porque na revisão, ou a pessoa que for fazer essa revisão, ela vai buscar coerência. Se você disse que ia trabalhar como eu falei, vai fazer um estudo da Lua, você não pode apresentar na conclusão que você entendeu que o Sol é quente. Então, coerência é importante isso aí. A última dica que eu quero deixar para vocês hoje é: submeta os seus artigos em 2 ou mais congressos. E aí você pode dizer: não, mas espera aí, o congresso normalmente já deixa tem lá uma cláusula de que se ele for aprovado, ele precisa ser inédito, precisa ser isso, precisa ser...
É verdade. Só que se o seu artigo for aprovado em todos os congressos que você mandou, a escolha é sua. Se você fez um bom artigo, se você fez um bom estado da arte, levantou, identificou as lacunas que existiam no mercado, na ciência, identificou que aquilo ali é novo, você está tratando pegou dados medidos ou dados simulados, conseguiu mostrar que isso é relevante, conseguiu fazer um bom trabalho, por que você vai colocar num único congresso? Até tem um outro detalhe, você manda para o congresso, o teu congresso abriu, vamos lá, nós estamos em maio, você vai submeter um artigo, fechamento, deadline dele, agora vamos supor que seja dia 15 de junho. Ele só vai te responder se aprovou, se não aprovou, se tem correções, se não tem correções, lá para, sei lá, agosto, setembro, quando ele vai dizer, olha, foi aprovado, não foi, tem correções, tem que fazer as correções. Então você tem um delay aí bem grande. Então se tem 2, 3 congressos que podem aceitar, que podem receber teu artigo, manda. O risco é todos eles aceitarem, né? Como eu costumo dizer, o não você já tem. Eles podem dizer, olha, muito obrigado, mas o teu assunto não bate com o tema do congresso, ou como eu falei para você, deu exemplo, acho que deu exemplo mais cedo, de um artigo que a gente mandou para um congresso de energia, de qualidade de energia, e o tema que a gente mandou estava muito linkado com isso, mas eu não tive o cuidado de fazer um parágrafo mostrando como o tema da sua pesquisa, falta de autopedância, tinha a ver com qualidade de energia. E o revisor pegou e disse, isso aqui não tem nada a ver com qualidade de energia. Bom, ele não é obrigado a saber tudo, né? Ele não é obrigado, a obrigação era minha de ter mostrado no artigo que aquele tema estava sim relacionado com o tema geral do congresso. Então, é importante você mandar para 2, 3, 4 congressos, se for o caso. É claro, os congressos normalmente pedem que sejam artigos inéditos, tá certo? E que se você for submeter lá, você se compromete a não submeter em outro. Ou melhor, você começa a não publicar em outro, não é submeter. Não existe um critério, uma regra de que você não possa submeter a 2, 3 congressos. Você pode, o mesmo artigo. O que você não pode é publicar em todos eles. Aí você está contrariando as normas dos congressos. Mas submeter você pode. Então você tem o quê? 3 congressos abertos? Manda para os 3. Vai que o revisor do congresso A não gostou do teu artigo, ou não entendeu, ou acha que precisa. Ele vai lá e diz, não interessa. Mas tem uma coisa muito importante. O revisor, dependendo do congresso, ele vai te dizer, ainda que ele recuse o teu artigo, ele vai te dizer por que ele está recusando. Ele vai dizer, olha, isso aqui não está batendo, isso aqui não está legal, isso aqui não está claro, precisa corrigir isso aqui, precisa corrigir aquilo outro. Eu lembro de um congresso que eu mandei alguns artigos e o revisor foi extremamente criterioso. Ele disse, olha, isso aqui está bom, isso aqui está legal, tem que corrigir isso, tem que mudar isso, melhorar a imagem disso, Ele fez um trabalho excelente. Até hoje eu estou em falha com ele, que eu esqueci de mandar um muito obrigado, né? Apesar de que a maioria dos congressos a revisão é oculta, você não sabe quem está fazendo essa revisão, e isso é bom porque te gera isonomia, né? Mas ele fez um trabalho excelente, e eu peguei aquele trabalho dele e fiz as correções todas que ele colocou, porque eram todas correções pertinentes. Isso melhorou muito a qualidade do meu artigo. Então, assim, ainda que você não seja aceito em todos eles, e será muito bom se for, mas se não for, se você tiver esse feedback dos revisores, você está ganhando, você não está perdendo absolutamente nada. Tá certo, pessoal? Então, essas são as dicas que a gente queria passar hoje para vocês. Espero que elas contribuam de alguma forma, e a gente se vê no próximo vídeo. E eu digo, vamos continuar construindo ciência no nosso país, e este planeta precisa. Um grande abraço, Deus abençoe a todos.